A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro, e sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui nesse canal para trazer pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, que tem como base o material elaborado pela editora Betel. E hoje nós vamos trazer a primeira pré-aula do quarto trimestre de 2025, iniciando uma nova jornada, um novo ciclo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E dessa vez nós vamos falar sobre personagens bíblicos virtuosos e marcantes. Esse material foi elaborado pelo nosso pastor Valdir Alves de Oliveira, que tem nos abençoado muito para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, nosso objetivo aqui é trazer algumas informações para que nossos professores, junto com seus conhecimentos e o auxílio do Espírito Santo, possam dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos. Você que está chegando a primeira vez no canal, seja bem-vindo, participe conosco. Se você puder, se inscreva no canal, vá ao site da editora Betel, se puder, adquira sua revista, para que você possa nos acompanhar e participar de todo esse quarto trimestre de 2025, tendo essa revista, esse tema tão importante como base aqui para nosso aprendizado da palavra do Senhor, amém? E nessa primeira pré-aula nós vamos falar sobre Jetro, conselhos sábios que aliviam fardos, né? Então nós vamos ver aqui tudo que Jetro fez, como Jetro orientou seu genro Moisés e ajudou de forma considerável para que Moisés pudesse cumprir e exercer a função e tudo que Deus esperava dele ali, para que Moisés pudesse conduzir o povo de uma melhor maneira, sem se sobrecarregar, sem se autodestruir, fazendo a obra de forma que fosse edificante para ele e edificante para o povo de Israel. Então nós vamos ver essa atuação, como Jetro agiu, como Jetro atuou de forma a abençoar a vida do seu genro Moisés. Então essa é a primeira aula e nós vamos falar sobre esse homem de Deus chamado Jetro. Vem como texto áureo, né? Êxodo capítulo 18, verso 18, aonde vai falar: totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Então esse é o texto base, é o texto onde Jetro localiza, né? Focaliza ali um problema, descobre ali um problema na administração, na forma que Moisés estava conduzindo o povo, e aqui é o ponto-chave, onde ele identifica o problema e depois ele vai trazer seus sábios conselhos para ajudar Moisés. Então esse é o texto áureo, e aqui vem a verdade aplicada. É preciso avaliar conselhos e sugestões à luz da palavra de Deus em todas as áreas da vida, pois pertencemos ao Senhor. Então nós vamos ver aqui que sempre que recebemos um conselho, né, assim como o próprio Salmo de número 1 nos orienta, nós temos que observar, confirmar, confrontar esse conselho com a palavra do Senhor, para que a gente veja se está dentro da palavra, para que a gente possa colocar em prática esses conselhos. O conselho do justo, ele vem pautado na palavra. O conselho do ímpio está fora da palavra. Então nós precisamos discernir isso para que a gente possa cumprir o Salmo de número 1 e ser bem-aventurado, seguindo o conselho do justo e não o conselho dos ímpios. E você vai ver durante a lição que Moisés vai fazer justamente isso. Ele vai consultar ao Senhor para ver se aquilo que Jetro falou era bom realmente, se Deus aprovava de Moisés seguir aqueles conselhos. Então isso tem que ficar de verdade, lição para nós. Recebeu algum conselho dentro de qualquer área da sua vida? Pegue o conselho, analise à luz da palavra
e veja se aquilo vai dar certo, se aquilo está em conformidade com a palavra do Senhor, e peça orientação a Deus, assim como Moisés fez. Então essa aqui já é o primeiro destaque, já temos que destacar isso para o seu aluno. Conselhos virão, mas todos precisam vir dentro da palavra de Deus. Então destaque isso para o seu aluno. Tem o texto de referência, Êxodo é o capítulo 18, como já lemos no texto áureo, e ele vai dar 21, 22, versículo 23 e o 24. E aqui eu gostaria de fazer um destaque no 24. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Então a gente percebe que Moisés percebeu que o conselho era bom, consultou o Senhor, e como era bom, vinha na palavra de Deus, ele colocou em prática. Então é importante também que a gente faça isso, porque muitas pessoas têm conselho, ouvem os conselhos, sabe que é da palavra de Deus, mas não colocam-os em prática. Então também não adianta receber o conselho do justo, ver que está dentro da palavra e não colocar em prática. Então destaque aí para o seu aluno. E agora, iniciando a aula propriamente dita, aqui na introdução, ele vai falar que conselhos de crentes fiéis podem influenciar positivamente a nossa vida. Assim como conselho de pessoas infiéis, de ímpios, até mesmo cristão, que não tem compromisso com Deus, pode nos levar a derrocadas e aspectos negativos na nossa vida. Então, por isso, nós temos que julgar à luz da palavra, para que ver se aquele conselho é bom ou ruim, sobre a luz da palavra. Então destaque isso para o seu aluno, né? E esse conselho de Jetro, né, o que aconteceu? Ele conseguiu trazer diminuição no desgaste e na preocupação de Moisés. Moisés conseguiu caminhar com aquele povo melhor. Então o conselho ajudou, o conselho veio para edificar e ajudar a Moisés. Então isso é uma coisa importante, que nós possamos ver quem está nos aconselhando, se o conselho é a luz da palavra, e para que a gente faz. O objetivo de seguir esses conselhos é para que diminua o nosso desgaste, para que a gente faça as coisas com maior positividade, com maior aproveito, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para ver tudo isso nos conselhos. O conselho tem que ser bom, a forma é a luz da palavra, ser de pessoa comprometida com Deus e que tenha por objetivo nos poupar, nos trazer mais tranquilidade para a caminhada em nome de Jesus. Então destaque isso para o seu aluno. Aí a gente entra no capítulo 1, propriamente dito, conhecendo Jetro. Jetro significa excelência, o seu nome, né? Ele também era chamado de Reuel. Ele era um sacerdote na terra de Midian. Midian é um dos filhos de Abraão, teve com a Quetura. Ele vivia naquela terra, era temente ao Senhor, e ele teve um encontro ali com Moisés, quando Moisés foge do Egito, e ele vai perceber Moisés ali, as características de Moisés, e ele vai entregar a sua filha Zípora para Moisés. Então ali ele forma esse casamento. Moisés tem 2 filhos, né? Gerson e Eliezer, e essa é a história de Jetro. É assim que ele entra no contexto da vida de Moisés, e aí daí para frente ele vai começar a caminhar com Moisés, vai ajudar Moisés na caminhada, e lá no deserto, quando o povo já está fora do Egito, já está caminhando ali com Deus numa nova jornada, Jetro vai ao encontro de Moisés, e ali ele tem essa parte desse conselho, mas a gente vai ver mais destacado na aula. Então destaque aí para o seu aluno que Jetro era um homem de Deus lá na terra de Midian, já era um sacerdote, já tinha compromisso com Deus. Então destaque aí. No capítulo 1.1, maior que todos os deuses, né? Então o coração de Jetro se alegrou muito quando ele vai ao encontro de Moisés no deserto, e Moisés relata tudo que Deus tinha feito aos egípcios, né? Como Deus com mão forte tirou o povo do Egito, abriu o mar vermelho, e Jetro reconhece ali que não há outro Deus acima do Deus de Israel, não há outro Deus. Aquilo ali conforta o coração de Jetro, uma coisa que ele já sabia, mas agora ele vê na prática que não existia nenhum Deus no Egito que foi suficiente ou maior do que o Deus de Israel. Então destaque
para o seu aluno. E aqui a gente vê um outro detalhe: o coração de Jetro se alegra. O homem de Deus, meu irmão, aquele que tem compromisso com Deus, ele sempre se alegra com as coisas que Deus faz, com os movimentos, com as coisas que Deus trabalha, quando Deus liberta, quando Deus transforma. O coração do homem de Deus, ele se alegra com os feitos, em ouvir as proezas do Senhor. Então destaque isso, que é uma característica na vida de Jetro. Depois no tópico 1.2 vai dizer que Jetro é o bom conselheiro, né? Então, aqui é um destaque interessante: o bom conselheiro, antes dele aconselhar, ele observa, meu irmão, a situação da outra pessoa e percebe algum tipo de falha e não critica, ele vem com a solução. Então o Jetro, ele percebeu Moisés cometendo um erro de sobrecarregar, né, a sua caminhada com tantos problemas do povo, que ele vai chegar para Moisés, ele vai expor o problema, mas já vai trazer a solução também. Então perceba que ele não vai só para criticar: ó, Moisés, tu vai morrer, hein? Se ficar fazendo isso aí, já era, hein? Acabou, para desanimar o coração de Moisés. Não, ele vai expor o problema: Moisés, o que tu está fazendo não é bom, mas faz assim, não é bom por causa disso, me faz assim que vai melhorar. Olha a diferença que é quando o conselheiro é de Deus e ele vem para uma boa conselhada, um bom conselho. Ou seja, ele foi ao encontro de Moisés para poder levar a sua esposa Zípora e seus filhos para o encontro de Moisés. Já mostra que Jetro era um homem de Deus que tinha preocupação no bem-estar da sua filha, dos seus netos, do seu genro, o bem-estar da sua família. Então ele percebe que Moisés já estava há muito tempo longe de sua esposa, de seus filhos, e quando ele percebe que Moisés está num ambiente mais seguro, tranquilo, o próprio Jetro vai levar esse povo. Isso é a característica do homem de Deus: o cuidado, a preocupação com o bem-estar de sua família, do próximo. Então Jetro vai ao encontro de Moisés, leva a sua família, traz um alívio ao coração de Moisés, e depois ele fica ali e observa. Então veja as características do homem de Deus, do bom conselheiro, como ele se aproxima, como ele se preocupa, e quando ele visualiza algum problema, ele já procura trazer a solução, não como crítica, mas para edificação. Então destaque aí para o seu aluno essa característica na vida de Jetro, que nós possamos ser como Jetro, né? Nos preocupar com o próximo, verificar, observar, não para criticar, não para espalhar boato, mas se você vir o seu irmão fazendo algo errado e souber uma forma melhor de fazer, aconselhe conforme a palavra do Senhor. No tópico 1.3 diz que Jetro disse a Moisés o que fazer. Isso aqui também é muito interessante, né? Porque ele observou, ele viu o problema, ele expôs o problema e ele trouxe a solução. Hoje em dia, nós temos muitas pessoas que só sabem olhar os defeitos, né? Apontar erros, mas não são capazes de liberar uma palavra que mude aquela situação, que traga um alento para que aquela pessoa saia daquele erro, que você consiga mudar a história. Hoje é muito fácil, todo mundo aponta erro um do outro, tá errado aqui, o irmão faz ali, o irmão não vigia lá, mas ninguém quer saber o que está acontecendo, o porquê está acontecendo, e ninguém leva uma boa solução. Jetro não, o bom conselheiro, ele se preocupou com Moisés, ele observou o que Moisés fazia e apontou uma falha, e ali ele trouxe uma solução. Então, meu irmão, se você não tem solução, não aponta defeito não, porque ficar apontando defeito sem trazer solução não edifica, só desanima, critica e abaixa a autoestima da pessoa. Então, se não tem solução para dar, se não tem uma boa ideia, é melhor ficar quieto, porque aí você não vai piorar a situação. Jetro, ele viu o problema, sabia como resolver, e aí ele entregou para Moisés o problema e a solução. E cabia a Moisés escolher seguir ou não aquele conselho, mas Jetro traz o conselho completo. Então destaque isso para o seu aluno. E a gente fecha aqui o tópico 1, o capítulo 1, dizendo que Jetro
se alegrou muito com o bem que o Senhor tinha feito aos israelitas, né? Então, como a gente falou, o homem de Deus se alegra com as coisas de Deus, com as proezas que Deus faz, e ele se alegrou ao ouvir tudo que Moisés contou para ele de que Deus tinha feito lá na terra do Egito. Então, destaque isso para o seu aluno. Vamos para o capítulo 2, onde ele vai dizer, aprendendo a ouvir, né? Então, nós vamos entender que é preciso saber ouvir e discernir os conselhos prudentes que nos fazem vitoriosos. Esse é um fundamento grande aqui para nós. Conselhos, todo mundo dá, vem conselho de tudo quanto é lugar, mas nós precisamos o quê? Levar a luz da palavra para poder discernir quem é o conselho bom e quem é o conselho mau. Por isso o Salmo de número 1 vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda segundo quem? O conselho do ímpio. Esse é o detalhe. Muitas pessoas vão pelo conselho do ímpio, por quê? Porque é mais fácil, satisfaz a carne, mas vai contra a palavra do Senhor. E aí essa pessoa não é feliz, não é bem-aventurado. Mas o justo vai no conselho do justo, meu. Ele vai fazer aquele conselho, ele vai meditar na palavra do Senhor para poder seguir. Por isso, nós precisamos ouvir e discernir. Não é ouvir e sair fazendo de primeiro, é ouvir e levar ao filtro da palavra, né? Ouvir aquele conselho, respirar, acalmar, levar a luz da palavra, ver se aquilo está em conformidade com a palavra do Senhor e aí sim colocar em prática ou não. Então destaque isso para o seu aluno. Porque aqui é importante falar, conselho do ímpio e conselho do justo é um conselho que está dentro ou fora da palavra. Porque às vezes o próprio crente, que aparentemente é justo, dá conselho errado. E às vezes o ímpio, meu irmão, que está lá fora do mundo, no mundo, perdidão, às vezes ele te dá um conselho bom. Então, o segredo não é ver somente quem deu o conselho. O segredo maior é trazer ao filtro da palavra. Porque às vezes Deus usa um jumento para falar com a gente. Deus usa uma mula, Deus usa pessoas do mundo para dar orientações, porque muitas das vezes a pessoa do mundo entende melhor daquela área. E aí, muitas das vezes, se você levar o preconceito, essa pessoa não conhece a Deus, isso tudo, e não usar, às vezes você está perdendo a oportunidade. Então, a diferença aqui é justo ou ímpio, é o conselho que está dentro da palavra, que vai trazer edificação, que vai trazer consolo, que vai trazer melhora na sua caminhada. Essa é a diferença. Claro, nós temos que fazer como Moisés fez, olhar quem está nos aconselhando. Sim, nós vamos até falar mais para frente sobre isso. Mas é importante, o filtro principal, a regra geral, é o discernimento dentro da palavra, para você saber se o conselho é bom ou ruim. Tá? Então, cuidado com isso. Conselho do justo, conselho do ímpio, é o conselho que vem dentro da palavra, porque às vezes tem muito crente que dá conselho ímpio, que dá conselho fora da palavra. Então, destaque isso para o seu aluno. Nós temos que ter discernimento. Não peça ao Senhor isso. No tópico 2.1 vai falar Jetro e Paulo para hoje. É interessante essa comparação que o nosso comentarista fez. Por quê? Jetro orientou Moisés a como conduzir o povo de Israel naquela época, no deserto e na caminhada. Paulo vai orientar o pastor Timóteo a como conduzir o rebanho. Veja que o conselho vai ser parecido. Olha, prepare pessoas boas, cheias do Espírito Santo, que tenha bom caráter, que tenha compromisso com Deus para te ajudar. Então o conselho dos dois, com léguas, com anos de diferença, são parecidos, e é importante para nós entender que o foco dos dois conselhos era condução e trabalho na obra do Senhor, de forma a edificar o povo e a não sobrecarregar o líder. Então perceba que o conselho vai ser parecido. O próprio Senhor Jesus fez isso mesmo. Se preocupou em não se sobrecarregar, e o que ele faz? Escolhe 12 discípulos para o ajudar na caminhada. Então destaque isso
para o seu aluno. Não podemos nos sobrecarregar para que a obra do Senhor não vire um fardo, para que a gente consiga fazer a obra do Senhor com excelência. Então, saiba delegar, saiba buscar pessoas para ajudar, né? Não tente fazer tudo sozinho. Veja como Jetro e Paulo estão há muitos anos de separação, há outras realidades, mas o conselho tem a mesma essência: não sobrecarregar o líder e se juntar com pessoas que sejam de Deus, pessoas compromissadas com o Senhor, para que a obra do Senhor seja feita de forma mais suave e melhor. Então, destaque isso para o seu aluno aí. No capítulo 2.2, o melhor conselho está na Bíblia, meu irmão. Então, nós precisamos entender que muitas das vezes não vai vir pessoas nos aconselhar. Nós vamos ter que buscar na palavra do Senhor, né? Então, rejeitar os conselhos de Deus é como rejeitar o próprio Deus. Então, se a Bíblia diz para fazer de uma forma e você não faz, a Bíblia está te aconselhando e você está rejeitando, e aí você está rejeitando o próprio Deus. Então, o maior conselho é a palavra. Então, muitas das vezes, busque em Deus a orientação, a estratégia na palavra do Senhor. Se Deus usar pessoas, você pega aquele conselho, filtra na palavra. Mas a fonte de aconselhamento para o cristão é e sempre será a palavra do Senhor. É através dela que nós teremos estratégia para vencermos as dificuldades e as lutas. Então, quando você olha para a palavra, são vários conselhos, vários exemplos que você tem ali de várias situações que todos nós podemos passar, né? Não existe nenhuma situação na sua vida que você viva que a Bíblia não tenha uma direção, que a Bíblia não tenha uma palavra. Então lembre-se disso, a Bíblia é a fonte inesgotável de conselhos e estratégias para o cristão poder caminhar. Amém? Destaque isso para o seu aluno. E aí a gente vai para a procedência do conselho. E aqui vai aquele destaque: é precioso, é preciso ser prudente e observar a vida de quem está nos aconselhando. Como eu disse, não vai ter o preconceito, mas você vai ter um cuidado maior na hora de filtrar se você receber um conselho de pessoas que você sabe que não tem compromisso com Deus, que você sabe que não tem intimidade com Deus. Então você vai ter um cuidado maior, uma destreza, um filtro maior na palavra para saber se aquilo ali é ou não de Deus. Porque provavelmente, para a pessoa sem ter experiência, sem ter intimidade, provavelmente ela está te aconselhando na carne, não por maldade ou nada parecido, mas muitas das vezes porque é a forma, é a fonte de inspiração dela, é a carne, é a forma que o ser humano usa naturalmente de agir diante daquela situação. Mas você sabendo que ela não tem compromisso, sabendo que não tem intimidade, você vai ter um cuidado maior para que você avalie na palavra do Senhor se aquilo é de Deus ou não, se dá para usar ou não. No nosso caso, no nosso exemplo, né, Moisés, ele viu que Jetro era um homem de Deus, então aquilo teve um peso maior para Moisés seguir o que estava falando. Mas aqui, o nosso comentarista, ele traz um gabarito muito interessante, para que você tenha tipo um teste rápido, para saber se aquele conselho ali é de Deus, se é bom, se é ruim. Então leve esse gabarito aqui para que você teste na hora e faça um teste rápido ali daquele conselho. Quais são os gabaritos? O conselho é para edificação, o conselho é para exortação, o conselho é para consolação. Se eles forem positivos, se as respostas forem sim, nessas três perguntas, é para edificar, é para exortar, é para consolar, então você tem uma tendência de aquilo ali ser conforme a palavra do Senhor. E aí você pode colocar em prática ou não, ou você vai consultar sempre a palavra do Senhor. Mas se responder positivamente esses três, provavelmente é a palavra do Senhor, é um conselho bom e você vai poder colocar em prática. Mas sempre leve esse guia rápido. Está me aconselhando, isso vai ser bom? Vai me edificar? Vai me corrigir? Vai me consolar? Então você pode usar esse conselho.
E aí a gente fecha aqui o capítulo 2 dizendo: é preciso saber ouvir e discernir os conselhos prudentes que nos fazem vitoriosos. Então destaque aí, como eu falei, ouvir e discernir na palavra do Senhor. No capítulo 3, meu irmão, rejeitando os maus conselhos, né? Então, a gente, para ser feliz e próspero, devemos fazer tudo conforme a palavra do Senhor. Porque muitas das vezes os conselhos vêm de pessoas que têm o conselho formado no seu coração, na sua própria carne. E a Bíblia diz que o caminho do homem parece bom aos seus olhos, mas no final é caminho de morte. O coração do homem é enganoso. Então você tem que saber seguir o conselho bom e rejeitar o ruim. Tudo isso faz parte da nossa caminhada. Existem coisas que a gente vai colocar em prática e existem coisas que a gente não pode colocar em prática. Então destaque isso para o seu aluno. O primeiro jeito de saber se é para rejeitar o conselho é conhecendo o conselheiro, né? Então você vai observar a vida daquela pessoa, se aquela pessoa é mundana, se aquela pessoa não tem compromisso com Deus, a probabilidade maior é de aquele conselho não ser bom. Mas contudo, leve sempre para a palavra do Senhor. Filtre sempre na palavra de Deus. Mas provavelmente, se aquela pessoa é mundana, não tem compromisso de Deus, você já sabe que aquilo ali provavelmente vem da carne, vem do coração enganoso, e aquilo ali não vai servir para nós. Analisando o conselho, aqui é muito interessante. O próprio Jetro, meu irmão, ele ao aconselhar Moisés, ele dá um segundo conselho. Ele fala: consulte ao Senhor. Ele mesmo que deu o conselho. Olha a característica aí do conselho bom. Ele viu o problema, deu a estratégia, e ele mesmo falou com Moisés: ó, consulte ao Senhor para ver se isso aí é bom, para ver se você pode colocar em prática. Então você vai ver, nessa análise ficou melhor para Moisés, e o próprio Deus falou: pode colocar em prática, segue. E aí eles foram, e Moisés colocou em prática, né? Escolheu pessoas ali, treinou, Deus colocou do próprio Espírito que estava em Moisés naquelas pessoas, e Moisés conseguiu formar ali um grupo de conselho e ajudou ele a caminhar melhor diante daquele enorme povo que ele tinha que dirigir. E aí no tópico 3.3, cuidado com os maus conselhos. E aí é que nós temos que ficar de olho. Filtrar na palavra, entender, meu irmão, que às vezes pessoas nos dão conselhos falsos de propósito. Então por isso eu falei, filtre sempre na palavra do Senhor, porque às vezes existem pessoas que são seus parentes, são seus amigos, que às vezes tem inveja, tem ciúme, te dá conselho falso para você perder, para você destruir, e eles poderem ter a sua inveja satisfeita. Então destaque isso para o seu aluno. Cuidado com os maus conselhos, cuidado com os falsos conselhos. Analise sempre à luz da palavra. Não é porque é uma pessoa que se diz cristã que vai te dar um conselho que você vai fazer na hora, de qualquer maneira ali, no impulso, porque muitas das vezes são conselhos fundados na inveja, conselhos que vêm tentar trazer mal. Então às vezes parece bom conselho, mas na hora pode dar problema. Lembra lá de Sanbalat e Tobias, quando eles vão falar para Neemias: ó, desce aqui, fica aqui com a gente, se esconde aqui, se protege. E era um conselho falso, e era conselho para trazer problema para a vida de Neemias. Neemias, ele conseguiu discernir na palavra do Senhor que ele não podia entrar no templo e fazer o que aquele pessoal estava orientando para fazer. Era conselho falso, era conselho para destruição, mas parecia ser bom. Mas aonde que Neemias fez a diferença? No filtro da palavra do Senhor. Então, devemos conhecer as pessoas, devemos conhecer os conselhos, devemos analisar os conselhos e, fundamentalmente, discernir na palavra do Senhor. Se aquele conselho vai te levar a fazer uma coisa que não está na palavra do Senhor, não é um conselho bom, nós devemos rejeitar. Amém? Então Deus te abençoe. Aqui a gente fecha o capítulo 3 dizendo: eu ensinei que Jetro orientou Moisés a consultar o Senhor
antes de tomar qualquer decisão. Veja bem, o próprio conselheiro, depois de dar o conselho, o próprio conselheiro falou o conselho principal. Observe, teste, peça ao Senhor confirmação para fazer da melhor maneira. Então, a palavra do Senhor é sempre o maior filtro. Consultar o Senhor é sempre o primeiro passo para que você possa viver um conselho bom. E aqui nessa grande aula nós aprendemos, né? Seja como Jetro, que nós possamos ser um Jetro na vida de alguém, que nós possamos trazer bálsamo, alívio na vida de alguém com a nossa experiência, com os nossos conselhos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Procure sempre ajudar a ter Jetro como exemplo, meu irmão. O homem se preocupou, cuidou, foi lá, viu que Moisés estava falhando, não criticou, apresentou o erro, apresentou a estratégia para cuidar do erro, para tratar, para melhorar, e abençoou a vida de Moisés e do povo de Israel também. Que nós possamos ter esse sentimento, ser útil na obra do Senhor, abençoar as pessoas com nossa experiência, com nossos conselhos, para a honra e glória do Senhor. Seja um instrumento nas mãos do Senhor para a bênção, para fazer o bem. Amém? Deus te abençoe. Fique nessa primeira aula, que Deus te abençoe, que você tenha uma aula extraordinária na presença do Senhor, e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.